Boa tarde para você, 12h57. Nos últimos meses, uma modalidade de crime vem assustando bastante os moradores de Taubaté, principalmente quem tem cachorro em casa. A cada 10 dias, em média, um cão é levado por criminosos. Veja a reportagem. Segurança reforçada, cadeado no portão e ainda assim nada impediu que um cachorro fosse roubado dessa casa, no bairro Chacaraceles, em Taubaté. A Daniele deu um filhotinho de labrador de 2 meses para o filho dela. O Marley tinha somente 4 dias com a família. Foi eles saírem de casa e 6 horas depois, quando voltaram, o cachorro tinha sumido da garagem. O que a gente acha é que ele deve ter puxado a grade, né? Porque eu coloquei tela, então acho que ele deve ter puxado a tela e ter passado o cachorrinho por baixo. Porque como o cachorrinho passava pelo meu portão, por isso que eu coloquei a tela, a gente acredita que foi assim. Mas ninguém viu, né? Ninguém viu pegando. Viram só que o cachorro estava depois na rua com um rapaz, mas ninguém viu o fato mesmo. O sumiço do cachorro deixou o filho mais novo da Daniele preocupado. Eu brincava muito com ele, ele era tipo um melhor amigo para mim, era muito legal brincar com ele. Agora fica sentindo falta. Senti muito falta, quando eu cheguei aqui ele não estava aqui, foi uma tristeza para mim, eu fiquei em desespero. Eu até que fiquei com medo com um homem que roubou e ter maltratado ele. Está preocupado também pensando o que ele pode estar passando? Sem comida, pode ser que esteja abandonado até numa casa ou na rua. Nos últimos 5 meses, 18 animais foram furtados aqui em Taubaté. O levantamento é de uma ONG que acredita que os casos não tenham relação um com o outro e que as ações aconteceram de forma isolada. Os alvos, na maioria das vezes, dos criminosos, são animais de pequeno porte. Aumentou muito nesses últimos meses e as pessoas estão nos procurando desesperadas, relatando que seus animais estão sendo furtados dos quintais das suas casas. A Polícia Civil diz que só tem conhecimento de um caso, de um bulldog francês que desapareceu no mês passado. O dono registrou o boletim de ocorrência e também criou uma página numa rede social para mobilizar os internautas na busca pelo animal. Esta delegada aconselha as pessoas a não comprarem animais sem certificação, pois podem ter sido furtados, e diz que o ideal é sempre registrar a ocorrência. Sem ela, a polícia não consegue identificar o perfil dos criminosos, nem a maneira como eles agem. Toda pessoa que compra um cachorro, ela tem que saber a origem desse cachorro, e é muito importante isso para ela não estar comprando um animal, produto de um crime. Nós tivemos um caso, nós recuperamos um animal que um usuário de droga tinha furtado esse animal. Era um usuário de droga. Então são pessoas, não são quadrilhas, são miliantes que procuram furtar ou roubar esse animal, às vezes para vender, para trocar, infelizmente, por drogas, né? Um filhote de labrador custa em média R$2.000 e o bulldog francês chega a R$4.000 nos pet shops da região. Tomando os cuidados necessários, os donos ficam tranquilos e os animais assim, numa boa, sem riscos. Bom, e o que você vai ver agora é o flagrante da ousadia de uma mulher que furtou uma loja em Ubatuba. O caso aconteceu no último fim de semana, mas somente agora as imagens foram divulgadas. A criminosa continua foragida. A mulher de preto observa as bijuterias no balcão. Ela não se incomoda com a presença de outras clientes. Uma delas estranha quando a criminosa coloca a mercadoria na bolsa e, em seguida, deixa o estabelecimento que fica no bairro Itaguá. O horário do furto foi às 8 da noite. A loja funciona até às 9 horas e nem mesmo o sistema de câmeras impediu a ação. Até outubro, a polícia já havia contabilizado 950 casos de furto na cidade, contra 1.142 em todo o ano passado. E está próximo do fim um caso que o jornalismo da Band mostrou em primeira mão. A mulher que ficou conhecida como a falsa grávida de Taubaté e o marido dela não serão mais punidos por suposto estelionato e falsidade ideológica. Segundo o advogado de Maria Verônica Aparecida e de Kleber Melo, os dois cumpriram as condições de um acordo fechado com o Ministério Público em 2012. Entre elas, a proibição de frequentarem determinados lugares e de se ausentarem da cidade sem autorização da Justiça. Ainda segundo o advogado,
caso pode ser concluído até o próximo dia 15, isso se não houver recurso. Há quase 3 anos, Maria Verônica inventou que estava grávida de quadrigêmeos. Ela chegou a receber doações de pessoas que se sensibilizaram com a situação financeira do casal, mas aí depois admitiu que tudo não passava de uma farsa. Já está em casa o homem de 35 anos que foi agredido no mês passado na porta de uma pizzaria em Taubaté. Wilson Werneck, que você vê aí nas imagens, recebeu alta na última sexta-feira e, segundo a família, ele ainda sente um pouco de dores no abdômen por conta da facada que levou no intestino. A vítima passou por 4 cirurgias. A polícia ainda não concluiu o inquérito, mas 2 das 8 pessoas que teriam participado da agressão já foram identificadas. A seguir aqui no Band Cidade, o adolescente sobrevive a um atropelamento de um trem em Aparecida. E tem também informações sobre a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara de São José dos Campos. Em Taubaté, o vereador Digão vai assumir a diretoria da casa. Agora, 1h03.